Imagine construir uma vida inteira sobre um pilar de confiança. Você olha para a pessoa ao seu lado, divide sonhos, medos, alegrias e confia cegamente. Agora, imagine descobrir que tudo isso, absolutamente tudo, não passava de uma mentira meticulosamente disfarçada de amor. O que você faria? Essa história começa de forma doce, ingênua até. Eu tinha 19 anos quando conheci a mulher que mudaria e devastaria minha vida. Ela já era mãe de um bebê de apenas 4 meses, fruto de um relacionamento que, segundo ela, não teve futuro. O pai biológico simplesmente sumiu, nunca fez parte da história e nunca demonstrou interesse. Eu, por outro lado, sempre soube que queria ser pai. Mesmo jovem, mesmo sem ter vivido tudo o que queria viver, sentia que meu propósito estava em formar uma família. Mas tinha um detalhe. Eu nasci com uma condição genética rara e sempre fui decidido a não passar isso adiante. Adotar, portanto, sempre esteve nos meus planos. E encontrar alguém com um filho pequeno foi quase como se o universo tivesse decidido que era minha hora. Começamos a namorar e em poucos meses estávamos morando juntos. O menino era um bebê risonho, de olhos curiosos e energia infinita. A conexão entre nós foi imediata. Troquei fraldas, dei mamadeira, cantei músicas ridículas às 3 da manhã e amei cada segundo disso. Com o tempo, ele começou a me chamar de papai e eu senti como se tivesse vencido na vida. Minha esposa, na época namorada, parecia encantada com meu envolvimento. Tudo fluía com naturalidade. Nos casamos no ano passado, depois de quase 6 anos juntos. Fizemos tudo como manda o figurino. Festa pequena, convidados próximos, um álbum de fotos cheio de sorrisos sinceros, ou que pareciam sinceros. Durante todo esse tempo, ela sempre teve uma relação um tanto distante com a própria família. A exceção eram 2 primos com quem ela mantinha contato constante. Um deles, Max, era figura recorrente nas nossas conversas. Aparentemente, eles foram muito próximos na infância. Ela chegou até a comentar num tom despreocupado que quando tinham 12 ou 13 anos, Max tentou beijá-la. Mas crianças fazem bobagens, disse ela rindo. Na época não dei muita importância. Soou como uma daquelas histórias embaraçosas que todo mundo carrega da adolescência. Com o passar dos anos, Max foi aparecendo cada vez mais em nossas vidas. Aniversários, feriados, encontros de família. Ele era descontraído, extrovertido, fazia piadas sem filtro, parecia inofensivo. Eu realmente cheguei a gostar dele. Não era do meu círculo de amigos, mas sabia que ele fazia bem a ela, pelo menos à primeira vista. O tempo foi passando, e como só tínhamos um carro, ele se oferecia para levá-la e buscá-la em reuniões familiares quando eu não podia. Nunca desconfiei. Afinal, eram primos. A ideia de que poderia haver algo mais entre eles me parecia absurda. Até que uma noite tudo começou a mudar. Era uma noite comum. Ela entrou na sala com uma expressão estranha, segurando o celular, e me perguntou: "Você adicionou aquela sua colega do trabalho no Facebook?" Confirmei meio sem entender a pergunta. Era uma nova contratada da equipe, nada demais. Mas percebi algo diferente no tom da minha esposa. Como se estivesse irritada, insegura. Não era ciúmes. A gente sempre teve um relacionamento muito aberto nesse sentido. Brincávamos sobre achar outras pessoas atraentes, e isso nunca foi problema. Mas naquele momento, a pergunta dela soou mais como uma acusação velada, e esse foi o primeiro sinal. Poucos dias depois, ela saiu para uma reunião de família. Max foi buscá-la, como de costume. A família inteira postava fotos no Facebook, ela incluída, então não havia motivo para desconfiança. Quando voltou, estava estranhamente distante, silenciosa demais, diferente. Atribuía aquilo ao cansaço. Ela tem histórico de depressão, então períodos de apatia não eram incomuns. Eu conhecia essas nuances. Sabia quando ela precisava de espaço. Mas algo ali estava diferente. No segundo encontro familiar, mesmo padrão. Max busca, leva, ela volta tarde e muda de comportamento. Fria, ausente,
Até mesmo a intimidade entre nós mudou. Ela ainda aceitava carinho, mas não iniciava mais. Começou a dormir virada para o outro lado da cama. Dizia estar cansada. Eu me convencia de que era só mais uma fase ruim. E então veio o golpe. Era meu dia de folga. Ela já havia saído para o trabalho. E eu estava organizando a casa depois de deixar nosso filho na escola. Resolvi checar meus e-mails no notebook dela. Ela havia me pedido para responder uma mensagem profissional que estava aguardando, então tudo foi natural. Mas ao abrir o navegador, percebi que o WhatsApp web dela ainda estava conectado. Estava prestes a fechar a aba quando algo chamou minha atenção. Uma mensagem. De Max. Gostaria de te ver ajoelhada hoje de novo. Meu coração parou. Nos segundos que se seguiram, tudo dentro de mim implodiu. Meus olhos percorriam a tela buscando desesperadamente outra explicação. Talvez fosse uma brincadeira mal interpretada. Talvez qualquer coisa. Mas conforme lia mais e mais mensagens, percebia que não havia como justificar aquilo. Eles falavam como amantes. Não, pior, como cúmplices. Havia insinuações, provocações, promessas obscenas. E ela respondia, não com a repulsa que alguém teria ao ser assediada por um primo, mas com negações fracas, frágeis, como quem diz não só para manter as aparências. Sou casada. Você sabe que isso é errado, mas nunca um pare. Nunca um não me procure mais. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão sob meus pés. Eu não conseguia respirar direito. Tremia. Senti uma mistura de raiva, desespero, incredulidade e dor. Como ela pôde? Esperei ela chegar em casa. Naquele dia, quando nosso filho dormiu, chamei-a para conversar. E ao encará-la, antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, ela desabou. Começou a chorar, em desespero. Eu não fiz nada. Eu não sabia como te contar. Que eu só queria que ele parasse. Minha mente tentava se agarrar a algo lógico, racional. Eu queria acreditar nela. Queria pensar que era só um caso de assédio não correspondido, mas minha intuição gritava o contrário. Ela não tinha me contado porque não queria que eu soubesse. Ela não parecia uma vítima. Ela parecia alguém que estava sendo pega. Mesmo assim, respirei fundo e tentei manter a calma. Disse a ela que queria mandar uma mensagem para Max. Que era inaceitável ele se dirigir à minha esposa daquele jeito. Perguntei se ela queria fazer isso ou se preferia que eu mesmo tomasse a frente. Ela hesitou. Disse que cuidaria disso, mas quando viu que eu estava decidido, pediu que eu não mandasse mensagem, que isso só pioraria as coisas. Foi ali que meu alarme interno disparou com força total. Mais do que a traição, o que mais me consumia era a mentira, a omissão, a conivência, o fato de que, até aquele momento, ela não havia feito absolutamente nada para afastá-lo. Na verdade, parecia protegê-lo, como se estivesse mais preocupada com o que Max pensaria do que com o que eu estava sentindo. Na manhã seguinte, agi com a serenidade de quem prepara uma guerra. Fiz café da manhã para nossa família, beijei meu filho na testa e saí para trabalhar. Mas por dentro, algo em mim tinha morrido. E eu estava apenas esperando o momento certo para sepultar de vez tudo o que construímos juntos. Nos dias que se seguiram, passei a viver como um ator numa peça que detestava. Eu sorria no café da manhã, brincava com meu filho no fim da tarde, respondia tudo bem quando alguém perguntava. Mas dentro de mim, um abismo crescia. Era como viver com uma bomba relógio presa ao peito, contando os segundos até a próxima descoberta. Minha esposa, por outro lado, parecia caminhar sobre estilhaços, como se pisar em falso, a qualquer momento pudesse revelar ainda mais verdades escondidas. E isso, claro, só me deixava mais atento. E então veio o segundo estalo. Uma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava terminando alguns relatórios do trabalho na sala, quando ouvi risadas abafadas vindas do quarto. Ri, levei um susto. Ela sempre dormia cedo. Fui até a porta hesitante e ouvi melhor. Ela falava ao telefone. Ria, como se estivesse numa conversa íntima, leve. Quando entrei discretamente no corredor, parei ao lado da porta e ouvi. Não, é que eu pensei nele hoje, do nada. Foi engraçado, porque a voz dela abaixou.
E logo em seguida, a justificativa. Quando me percebeu se aproximando, disse que era a mãe dela. Algo sobre organizar o aniversário do nosso filho. Eu quis acreditar, mas a leveza com que mentiu me matou. A risada que ela soltava naquela ligação fazia meses que eu não ouvia, não vinda dela, não para mim. Na manhã seguinte, ela estava chorando, outra vez, frágil, abalada. Disse que tentou ligar para Max para dizer que eu havia descoberto tudo, mas ele não respondeu. Disse que se sentia culpada, não por mim, mas por ele. Sabe aquele momento em que a ficha cai de verdade? Quando tudo, absolutamente tudo, começa a se encaixar como peças de um quebra-cabeças doentio? Foi ali. Eu a encarei e disse: "Isso não é só sobre mensagens. Você está envolvida com ele." "Não está." Ela desviou o olhar. Tentou negar, mas não conseguiu sustentar nem por 2 segundos. E foi aí que a verdade começou a vazar. Aos poucos. Como uma represa quebrando. Ela confessou que sim, houve algo, mas não agora. Foi anos atrás. Disse que pararam antes de nos casarmos, que o relacionamento deles era complicado e que ela sempre tentou enterrar isso. Eu... não. Conseguia respirar. "Você está me dizendo que, desde antes de estarmos juntos, você já tinha algo com ele?" "Foi um erro, foi no passado. Eu juro que acabou, mas não acabou." Eu sabia que não, era óbvio. Aquela intensidade nos olhos dela, o nervosismo, a hesitação, tudo indicava que aquilo ainda estava vivo, que nunca morreu. E então, por impulso, tomei uma decisão. Eu precisava ver com meus próprios olhos, saber até onde aquilo ia. Precisava, acima de tudo, encontrar a verdade que ela jamais me daria por completo. No domingo, nosso filho passaria a noite com meus pais. Era o plano. E quando ela saísse para trabalhar na segunda, eu teria tempo e privacidade para investigar o que precisava. Algo em mim se partia por dentro por fazer isso. Nunca fui do tipo invasivo. Sempre confiei. Mas essa confiança tinha sido destruída. E agora, tudo era permitido. Naquela manhã, quando ela saiu, sentei diante do notebook dela, com as mãos tremendo. Abri o e-mail. E lá estava o assunto. Delícia. Senti meu estômago virar antes mesmo de clicar, mas cliquei. O conteúdo era devastador. Fotos, várias, explícitas, inomináveis, do primo dela. Fotos que ele mandava para ela, acompanhado. De legendas nojentas como "o nosso velho amigo ainda vive", referindo-se a brinquedos sexuais que aparentemente eles já haviam usado juntos. Continuei lendo. Conversas de conteúdo absurdo, onde ela assumia um papel de dominadora. Chamava ele de pequeno, de fraco. Ordenava que ele fizesse coisas que nem ouso repetir. E mais além, menções a encontros físicos, detalhes de momentos, locais, datas, tudo real, tudo recente. Aquela relação que ela dizia ter terminado anos atrás estava viva, intensa, obscura. Eu a confrontei naquela noite. Quando ela chegou, eu estava sentado na sala com os papéis impressos em cima da mesa. Ela entrou, viu a cena e congelou. Nem tentou negar. Apenas caiu de joelhos, implorando: "Me perdoa, por favor. Eu não sei por que fiz isso. Foi só um jogo, né? Uma fantasia." Mas não era. Era mais. Era um caso completo que durava há anos, alimentado por mentiras, por segredos. E o mais cruel, ele era da família dela. Um laço de sangue, um primo. Ela tentou justificar dizendo que eles tinham uma conexão antiga, que as coisas eram confusas, que nunca teve coragem de me contar. Mas para mim nada daquilo fazia sentido. Por quanto tempo isso aconteceu? Desde antes de você, desde que eu era adolescente. Mas foi intermitente, eu juro, nunca achei que fosse durar. A frase parou no ar. De repente, tudo virou um filme na minha cabeça. Aniversários, reuniões de família, olhares entre eles que talvez eu tenha ignorado. O show ao qual ela o levou. As mensagens, as desculpas, as risadas escondidas. Eu era um figurante, um fantoche. Minha esposa vivia um relacionamento secreto com o próprio primo enquanto eu criava o filho deles. Essa pergunta me atropelou de forma brutal.
E ela entendeu antes mesmo de eu perguntar. Não, ele não é filho do Max, ela disse desesperada. Eu te juro, ele é do pai biológico. Fizemos teste de paternidade para conseguir a pensão, lembrei. Sim, aquilo era verdade. Mas naquele momento tudo me parecia contaminado. Eu não conseguia mais acreditar nela. Em absolutamente nada. Ela tentou se aproximar, quis me abraçar. Eu recuei. Acabou. Foram as únicas palavras que consegui dizer. Subi, peguei uma mala, joguei roupas e pertences rapidamente e saí. Não chorei, não gritei, apenas saí. Fui direto para um hotel. Liguei para o meu irmão e pedi com a voz embargada que ele fosse até minha casa e pegasse minha arma. Eu sabia que não faria nada, mas só o fato de cogitar que poderia perdê-lo me assustava. E eu precisava me proteger, de mim mesmo. Nas horas seguintes, o que senti foi uma mistura de fúria, dor, luto e desorientação. Acendi um cigarro, algo que não fazia há 4 anos. Cada trago parecia anestesiar um pouco da realidade. Dias depois, reuni tudo, fotos, prints, conversas, e levei até a esposa de Max. Sim, ele era casado. Quando ela viu, desabou. Chorou como quem teve o chão arrancado dos pés. E naquele momento, entre lágrimas e revelações, nasceu uma estranha conexão entre nós. Éramos as 2 vítimas daquele caso doentio. Os 2 enganados. Os 2 com vidas destruídas pela mesma dupla. Ela se chamava Cherry. Jovem, forte, mas completamente devastada. Tinha uma filha pequena. Morava com Max numa casa que pertencia aos pais dele. Ao ver as fotos e mensagens, ela insistiu em ver tudo, mesmo quando eu disse que não era necessário. Ela queria a verdade, inteira, e viu. Depois disso, nos abraçamos, longamente, em silêncio. Um abraço entre 2 desconhecidos que carregavam a mesma dor. Nos dias que seguiram, começamos a conversar mais, sobre a vida, sobre a dor, sobre tudo. Enquanto isso, Max sumia. Desapareceu. Ligou 2 vezes para Cherry, mas ela não atendeu. Ele se escondeu. Não teve coragem de enfrentar a verdade. Minha esposa, agora oficialmente minha ex, tentou contato dezenas de vezes. Ignorei todas. Ela chegou a postar indiretas nas redes sociais, sugerindo que eu estava exagerando, que as coisas não eram bem assim. Mas eu já tinha provas demais, dor demais, verdades demais. E então veio o baque final. Max havia sido internado. Intoxicação por anticongelante. Não se sabe até hoje se foi tentativa de suicídio ou overdose acidental. Mas o dano cerebral era irreversível. Cherry ficou arrasada. Mesmo depois de tudo, ela ainda carregava culpa. Afinal, era o pai da filha dela. A família de Max, antes tão solidária com ela, mudou de postura. Começaram a culpá-la. Disseram que ela havia envergonhado a família ao expor tudo. Que se ela tivesse resolvido tudo em casa, nada disso teria acontecido. E foi aí que eu ofereci meu apartamento para que ela e a filha ficassem por um tempo. Ela aceitou com hesitação, mas não tinha mais onde morar. E naquele momento ela precisava de apoio. Eu também. 2 destroços humanos tentando se manter de pé. Viver com uma bomba relógio é uma coisa, mas quando ela explode, é outra história. E quando a fumaça começa a se dissipar, você percebe os escombros da sua própria vida espalhados por todo lado. Foi exatamente isso que senti nas semanas que se seguiram à internação de Max. O hospital não divulgava muitos detalhes, mas as informações que chegaram a mim e a Cherry deixaram claro. O estado dele era crítico. Intoxicação severa por anticongelante. Rins comprometidos, lesões cerebrais extensas. E, segundo os médicos, mesmo que sobrevivesse, provavelmente não voltaria a ser o mesmo. Sequer conseguiria cuidar de si próprio. Cherry ficou em choque, mas a culpa dela não era racional, era emocional. Era a culpa de quem compartilhou parte da vida com alguém que estava agora à beira da morte. Ela ficou abatida, silenciosa, quase imóvel por dias. Dormia pouco, comia mal. Eu me sentia impotente. Por mais que quisesse protegê-la, não havia como impedir que o peso da situação a esmagasse
E, para ser sincero, parte de mim ainda lutava para entender como o destino nos colocou juntos naquele momento. Dois cônjuges traídos unidos pelo mesmo trauma, pela mesma mentira. Foi nesse período que a família de Max começou a mostrar suas verdadeiras cores. Os mesmos que permitiram que Cherry ficasse na casa da família, que a tratavam como Nora, agora a viam como a culpada, a vilã, a responsável pelo colapso do filho deles. Tudo por causa da exposição. Eles não se importavam com o caso. Se importavam com a vergonha pública, com a imagem da família, com o escândalo, não com o sofrimento real causado por anos de traição, manipulação e perversidade. Ameaçaram despejá-la. Disseram que iriam lutar pela guarda da filha. Ligavam constantemente, cobrando explicações, ofendendo, pressionando. Foi então que fiz o convite, que ela ficasse comigo por um tempo. Meu apartamento era pequeno, mas seguro. E mais do que isso, era um espaço neutro, longe da pressão da família, do caos emocional. Ela aceitou, hesitante. E assim, de forma inesperada, passamos a dividir o mesmo teto. No começo, tudo era estranho. A gente se cruzava nos corredores com aquele constrangimento de quem carrega o mesmo fardo. Mas aos poucos a dor foi se tornando vínculo. Conversávamos durante horas, ríamos de coisas idiotas, cozinhávamos juntos. Ela me ensinou a preparar um prato com frango agridoce, que até hoje me lembra das primeiras noites em que conseguimos simplesmente respirar. E com o tempo a conexão emocional se transformou em algo mais. Houve um dia específico. A filha dela dormia no quarto. Nós dois estávamos na sala, bebendo vinho barato e ouvindo música baixinho. Ela se virou para mim com os olhos marejados e disse: "Eu não lembro da última vez que me senti segura. Eu também não. Mas naquele momento, estávamos. Um nos braços do outro. E foi aí que nos beijamos pela primeira vez. Não era paixão, não era impulso. Era quase como alívio. Alívio de poder tocar alguém sem medo. De poder ser verdadeiro sem ser traído. De poder se despir, literalmente e emocionalmente, sem o risco de levar uma facada nas costas. Decidimos manter tudo em segredo. Nossas famílias jamais entenderiam. E, sinceramente, não estávamos prontos para transformar aquilo em algo oficial. Ambos ainda estávamos passando por processos de divórcio. E tudo era tão recente, tão carregado, que o medo de repetir os mesmos erros nos fazia ser cautelosos. Enquanto isso, minha ex-mulher, aparentemente imune a qualquer noção de vergonha, seguia em sua cruzada para se fazer de vítima. Chegou ao cúmulo de sugerir que, por eu estar com Cherry, não deveria mais ver meu enteado. O menino que criei desde bebê, que eu considerava meu filho. Ela dizia que a convivência com a esposa do amante do pai dele seria traumática. A ironia quase me fez rir, mas naquele momento eu percebi algo importante. Ela me conhecia. Sabia que meu ponto fraco era o garoto, que usaria ele para me manipular, e infelizmente funcionou, porque mesmo sabendo de tudo que ela fez, eu não conseguia simplesmente cortar o laço com o menino. E então, um novo golpe. Cherry começou a receber mensagens anônimas, insinuações, ofensas, ameaças veladas. Tudo indicava que a família de Max havia descoberto nosso relacionamento. E estavam furiosos. Um dia, enquanto almoçávamos com as crianças, meu enteado tinha vindo passar o fim de semana. Ela recebeu uma mensagem dizendo: "Vocês dois vão pagar por isso." O número era desconhecido, mas o tom era claro e ameaçador. Eu sabia que precisava agir. Troquei a fechadura da minha porta, instalei uma corrente extra. Coloquei câmeras de segurança no corredor e, por precaução, registrei boletim de ocorrência. Não podia correr riscos, nem por mim, nem por ela, nem pelas crianças. Enquanto isso, meu divórcio avançava. Sem brigas, sem exigências. Ela queria sair da minha vida o mais rápido possível, ou assim dizia. Em uma de nossas últimas conversas, ela tentou justificar o relacionamento com Max. Disse que começou por carência, que era coisa de adolescente, que ele sempre foi especial para ela. Tentei não ouvir, mas quando ela me disse que o casamento comigo tinha sido apenas uma tentativa de normalidade, eu perdi o controle. Então eu fui o quê? Um experimento? Ela não respondeu.
apenas chorou. Dias depois, recebi um e-mail com o título "Desculpa". Era dela. Dizia que me amava, que se arrependera, que não sabia por que fizera aquilo, que me queria de volta. Ignorei. Essa mulher destruiu minha vida. E agora achava que podia simplesmente voltar? Eu tinha Cherry, tinha paz, tinha um novo começo. E então, a notícia que mudaria tudo. Cherry estava grávida. A reação inicial foi um misto de pânico e silêncio absoluto. Ela me olhou com olhos marejados, como quem pede desculpa por algo que nem sabe se é bom ou ruim. Eu não disse nada, apenas segurei sua mão. Nos dias que se seguiram, fizemos os exames. Fui até a clínica, expliquei sobre minha condição genética, algo que nunca pensei que seria relevante de novo, e esperávamos a resposta com angústia. A ideia de passar minha doença para meu filho era insuportável, mas também era a vida me dizendo: você tem uma segunda chance. Enquanto isso, Cherry foi expulsa da casa da família de Max oficialmente. Eles disseram que ela havia manchado o nome da família, que a morte de Max era culpa dela, que tirou ele de nós. E como se não bastasse, tentaram alegar que ela não era capaz de criar a filha sozinha. Fizeram ameaças de custódia, a mesma estratégia que minha ex estava tentando comigo. 2 mundos desmoronando em sincronia. Felizmente, nós 2 já estávamos preparados, advogados acionados, documentos em ordem, provas de sobra. Sabíamos que seria um processo longo, mas estávamos dispostos. Em paralelo, seguimos com a gravidez. Cherry estava cada vez mais sensível. Eu também. Mas diferente de tudo que vivi no passado, agora havia verdade. Havia cuidado. Havia amor. Não era um conto de fadas. Tínhamos noites em que chorávamos juntos, em que mal conseguíamos conversar, em que tudo parecia incerto. Mas mesmo nesses dias dormíamos abraçados, e isso fazia toda a diferença. Numa manhã fria, enquanto tomávamos café, ela me disse: se o bebê estiver saudável, quero que ele tenha o seu nome. Engasguei com o café. Aí sorri. E se for uma menina? Vai ter seu nome do mesmo jeito. E pela primeira vez em muitos meses, eu ri de verdade, riso leve. De quem sente que a vida, apesar de tudo, ainda pode surpreender com algo bom. Mas o que a gente não sabia era que a tempestade ainda não tinha passado. E ela estava prestes a atingir seu auge. A vida tem um jeito perverso de testar nossa resiliência. Quando você pensa que atingiu o fundo do poço, ela aparece, te cutuca no ombro e diz: calma, ainda dá para piorar. E foi exatamente isso que aconteceu. O telefone tocou num final de tarde qualquer. Cherry atendeu e imediatamente seu rosto perdeu a cor. A ligação vinha do hospital. Max, o primo da minha ex, o homem por quem ela destruiu nosso casamento, havia falecido. Causa da morte: falência múltipla dos órgãos. A intoxicação por anticongelante havia vencido. Nenhuma carta foi deixada, nenhum recado, nenhum pedido de desculpas. Só o silêncio. Silêncio de quem viveu entre mentiras e morreu fugindo da verdade. A reação de Cherry foi algo que nunca vou esquecer. Ela não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, imóvel, com os olhos fixos num ponto qualquer da parede, por horas. Eu tentei abraçá-la, oferecer alguma palavra, mas o que dizer quando alguém acaba de perder o pai da própria filha? Mesmo com tudo que ele fez, ainda era o pai. Ainda era parte da história dela. E então, como era de se esperar, a culpa caiu como uma tempestade. A família de Max, que havia oscilado entre o apoio e o desprezo, agora a culpava oficialmente pela morte dele. Diziam que ela o expôs, que o envergonhou, que destruiu sua vida. E com ele morto, ela virou o alvo perfeito. O bode expiatório. Ameaças voltaram. Mais agressivas, mais diretas. Tentaram tirá-la da casa em que vivíamos, dizendo que tinham direitos, mesmo sem nenhuma base legal. Ela, frágil pela gravidez, pela dor e agora pelo luto, começou a se fechar. Deixou de comer direito. Dormia mal. E por vezes eu acordava e via ela sentada no chão do banheiro, em silêncio, encarando o próprio reflexo. Aquela mulher que, semanas atrás, estava começando a sorrir de novo.
Agora era um espectro do que foi, e eu estava quebrado, mas me mantinha de pé por ela. Foi nesse ponto que entendi de verdade o que significava amar alguém. Não era sobre beijos, promessas ou jantares à luz de velas. Era sobre ficar, sobre carregar o outro no colo quando ele não consegue mais andar, sobre ouvir o silêncio do desespero e permanecer. Mas a vida, como sempre, não se contenta com uma tragédia por vez. Minha ex-mulher, ao descobrir que Cherry estava grávida, começou uma campanha para me tirar da vida do meu enteado. Dizia que não era saudável para ele conviver com a nova família do papai, que isso confundia a cabeça dele, que era cedo demais. Mas eu sabia a verdade. Ela não suportava a ideia de me ver feliz. O mesmo menino que eu criei desde bebê agora era uma arma nas mãos dela. Ela parou de atender minhas ligações, bloqueou meu número e até mudou os horários de aula dele para dificultar meus encontros. Eu tentei vias legais, claro, mas como nunca o adotei oficialmente, meus direitos eram frágeis. E ela sabia disso. Numa última tentativa, pedi para encontrá-la num café. Conversar, olho no olho, mostrar que eu não era uma ameaça, que queria apenas manter o vínculo com quem, por 6 anos, eu chamei de filho. Ela apareceu e levou o caos junto com ela. Chegou exaltada, jogou na mesa uma série de acusações, mentiras, distorções. Disse que eu abandonara a família por uma viúva de incestuoso. Eu quase ri, mas mantive a calma. Tentei explicar, tentei negociar, mas então ela disse: "Você nunca foi o pai dele, nunca será. E agora, vai ser pai de quê? De um filho defeituoso como você?" Essa frase. Aquele momento. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Meu sangue ferveu, minhas mãos tremiam. Levantei, encarei aquela mulher com quem dividi minha vida por quase uma década e só consegui dizer: "Eu espero, do fundo do meu coração, que o nosso filho nunca descubra quem você realmente é." E saí. Naquela noite, voltei para casa arrasado. Cherry percebeu de longe. Eu nem precisei explicar. Ela só me abraçou e disse: "Ele vai saber quem você é. Um dia ele vai lembrar." Crianças sentem quando são amadas de verdade. E eu chorei. Pela primeira vez, de verdade, desde que tudo começou. Chorei por tudo. Pela dor, pela traição, pela criança que talvez nunca mais me chamasse de pai. Mas também chorei porque, apesar de tudo, eu não estava sozinho. No dia seguinte, tivemos uma consulta importante. A ultrassonografia, de 14 semanas. Seria a primeira grande chance de detectar qualquer sinal da minha condição genética no bebê. Fomos juntos, de mãos dadas, nervosos. O exame foi longo, silencioso. O médico observava com atenção enquanto deslizava o aparelho sobre a barriga dela. E então, após alguns minutos eternos, ele disse: "Por enquanto, tudo normal. Nada indica qualquer alteração no desenvolvimento." Eu soltei um suspiro que parecia estar preso há uma década. Cherry chorou. Segurei sua mão e senti o peso do universo se afastando por alguns instantes. Na volta para casa, ela me olhou e disse: "Sabe, se fosse menina, eu pensei em chamar de Esperança." Sorri. Aquilo fazia sentido. Esperança. Era exatamente o que aquele bebê representava. Mas o mundo real não dá muito espaço para a poesia. No dia seguinte, soubemos que os pais de Max estavam movendo um processo contra Cherry, tentando obter a guarda da filha deles. Alegavam instabilidade emocional, ambiente inadequado e influência de um homem emocionalmente desequilibrado. Ou seja, eu. O absurdo da situação era surreal. Eles queriam tirar uma criança da mãe por vingança. Nada mais. Nosso advogado garantiu que seria difícil para eles conseguirem algo, especialmente porque não eram os avós maternos. Mas o desgaste emocional era brutal. Cherry entrou em colapso e foi aí que decidimos. Precisávamos recomeçar de verdade. Ela sugeriu voltar para o estado natal. Lá teria apoio da família, ajuda para cuidar da filha e mais distância dos fantasmas do passado. Eu hesitei. Minha vida toda estava ali. Meu trabalho, meus amigos, meu apartamento. Mas ao olhar para ela,
com a barriga crescendo, com a filha nos braços, com os olhos cheios de medo. Eu soube a resposta. A gente vai juntos, disse a ela. Não importa o lugar, desde que seja com você. Foi a primeira vez que a vi sorrir com os olhos depois de muito tempo. Começamos a planejar tudo. Alugamos uma casa simples, numa cidade pequena. A família dela nos recebeu com o coração aberto. Os pais dela choraram ao me abraçar. A mãe me agradeceu por dar à filha dela a chance de ter uma vida de verdade. Recomeçamos do zero. Ela começou a estudar para tirar o GED, o equivalente ao ensino médio. Eu arrumei um trabalho numa fábrica local, menos glamuroso que o antigo, mas com horários flexíveis e um ambiente saudável. E mais importante, tínhamos paz. Nossa rotina era simples: café juntos, trabalho, estudo, cuidar da filha, preparar o quarto do bebê. Às vezes íamos ao lago da cidade só para sentar e sentir o vento. Outras vezes, passávamos o sábado vendo desenhos animados com a pequena, e em todas as noites dormíamos de mãos dadas. Pela primeira vez, eu entendi o que era amor de verdade. Não o amor idealizado dos filmes, nem o amor doentio que me fez acreditar que uma traição podia ser erro perdoável. Era um amor construído na dor, na parceria, na reconstrução. E mesmo com tudo, eu ainda pensava no meu enteado. Todos os dias, sempre que via a filha de Sherry sorrir, lembrava do sorriso dele. Sempre que ouvia um papai vindo da criança, errada, meu coração apertava. Mas com o tempo a dor foi se transformando em saudade. E a saudade em aceitação. Talvez ele voltasse um dia. Talvez nunca mais. Mas o amor que tive por ele, esse ninguém tiraria de mim. Nem mesmo a mãe dele. E por fim, num domingo de primavera, o telefone tocou. Era minha ex-sogra. Ela chorava. Dizia que minha ex havia sido presa. Uma briga com um guarda de trânsito. Encontraram medicamentos controlados sem receita. Confusão pública. Passaria alguns dias detida. E agora eles estavam tentando conseguir a guarda do menino. Eu só ouvi. Não reagi. E então ela disse: eu sei que ela cometeu muitos erros, mas você sempre foi o melhor pai que ele teve. Se puder ajudar, eu desliguei. Não porque não queria ajudar, mas porque, pela primeira vez, entendi que tudo aquilo não era mais meu problema. Minha nova família me esperava na sala. Cherry me olhava com carinho. A filha dela brincava com blocos coloridos no tapete. E o bebê, nossa esperança, chutava forte na barriga dela. Eu voltei para elas e nunca mais olhei para trás. 3 meses haviam se passado desde que deixamos nossa antiga cidade. Um tempo que, embora curto no calendário, parecia uma eternidade emocional. A mudança para o novo estado foi como um renascimento. As pessoas, o clima, a rotina, tudo era novo. Tudo nos obrigava a respirar diferente, a viver diferente, a sermos diferentes. Cherry e eu estávamos em paz. Pela primeira vez desde que nossas vidas haviam se entrelaçado, não estávamos lidando com ameaças, advogados, ex-parceiros manipuladores ou medos iminentes. Estávamos construindo, tijolo por tijolo, um lar, uma nova família e uma nova versão de nós mesmos. Ela estava no 2º trimestre da gravidez e os exames continuavam animadores. Nenhum sinal da minha condição genética havia sido detectado até ali. O bebê se desenvolvia bem, com um batimento forte e um chute que parecia uma pequena dança dentro da barriga. Era como se ele, ou ela, dissesse: estou pronto para essa vida, pode confiar em mim. E eu confiava. Cherry voltou a estudar. A cada nova aula, voltava, com os olhos brilhando. Era como assistir alguém recuperar algo que lhe foi tirado muito cedo. Sua autoestima, sua independência, sua voz. E eu trabalhava, voltava para casa com pão fresco, preparava jantares simples e aprendia a decorar quartos infantis com o YouTube como guia. A vida era tranquila, mas isso não significava que a dor havia sumido. Pelo contrário, algumas noites eu acordava suando frio, com o nome do meu enteado preso na garganta. Outras vezes me pegava olhando para um parque e imaginando ele correndo, sorrindo, me chamando de papai. A saudade era como uma tatuagem. Não doía o tempo todo,
mas estava sempre ali. Tentei escrever uma carta para ele. Quis contar que, apesar de tudo, eu o amava, que mesmo longe torcia por ele todos os dias, mas nunca terminei. Talvez um dia ele a leia, talvez não. Mas só de colocar os sentimentos no papel, me senti mais leve. E então, num sábado qualquer, recebi uma mensagem. Era do irmão da Cherry. Ele queria conversar. Nos encontramos num café local. E após alguns minutos de conversa educada, ele foi direto ao ponto. Você ama minha irmã? Respirei fundo. Olhei nos olhos dele e respondi. Mais do que já amei qualquer pessoa na minha vida. Ele assentiu, depois sorriu e disse, então lute por isso, mas com calma. Ela precisa de você inteiro, não remendado. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Por mais que estivéssemos bem, eu sabia que ainda havia pedaços meus que não haviam cicatrizado. O luto pelo casamento destruído, a perda do meu enteado, a mágoa por ter sido enganado por tantos anos. Eu ainda era um campo de guerra com bandeiras de paz recém-plantadas. Foi nesse momento que sugeri para Cherry que começássemos a fazer terapia de casal. Não porque estávamos com problemas, mas porque queríamos aprender a não tê-los. Ela topou na hora. As sessões nos abriram de maneiras que eu não esperava. Falar sobre nossos traumas, nossas dores, nossos erros, foi desconfortável no começo, mas depois libertador. Descobrimos que tínhamos padrões parecidos, feridas similares, inseguranças gêmeas. E pela primeira vez, senti que estava num relacionamento construído em verdade, em vulnerabilidade, em crescimento mútuo, em... Uma das sessões, a psicóloga nos perguntou, qual foi o momento em que vocês souberam que estavam apaixonados? Cherry respondeu primeiro. Disse que foi na noite em que me encontrou chorando na varanda, depois da última ligação com minha ex, que me viu ali, despido de qualquer pose, e entendeu que havia mais coragem na minha dor do que em todos os homens fortes que conheceu. Eu, por outro lado, disse que foi no dia em que ela cozinhou uma sopa simples e, sem dizer nada, colocou o prato diante de mim e me deu um beijo na testa. Nunca precisei de gestos grandiosos. Aquele gesto de cuidado, de alguém que me viu no fundo do poço e ainda assim me tratou com ternura, foi o suficiente. É isso que as pessoas não entendem sobre recomeços. Eles não são feitos de promessas e juras eternas. São feitos de olhares silenciosos, mãos dadas na dor, sopas quentinhas em dias frios. Recomeços verdadeiros são feitos da vontade de tentar, mesmo depois de tudo. Com o tempo, nossas famílias começaram a aceitar. Não com entusiasmo, mas com resignação. O que ajudou foi a chegada do bebê. Um neto, um sobrinho, um bisneto. É difícil manter mágoa com uma nova vida crescendo diante de todos. E quando o sexo foi revelado, um menino, houve festa. Cherry chorou. Eu queria tanto dar um irmão para minha filha. E agora vou dar um filho para você. O nome? Gabriel. Significa mensageiro de Deus. Irônico, vindo de dois ateus. Mas fazia sentido. Ele era a mensagem que a vida nos deu de que ainda havia esperança. De que mesmo nas piores tragédias, algo bom podia nascer. Com a chegada do 7º mês de gestação, decidimos oficializar nossa união. Não com um casamento cheio de pompa, mas com uma cerimônia simples no quintal da casa dos pais dela. Poucas pessoas, sem vestidos caros ou anéis reluzentes. Apenas nós, nossas crianças e quem realmente se importava. E naquela tarde, diante de tudo e de todos, prometi a ela o que nunca consegui prometer a mais ninguém. Eu prometo nunca fingir ser alguém que não sou. E prometo te amar pelo que você é, toda, com suas sombras e sua luz. Ela respondeu com um sorriso entre lágrimas. E eu prometo nunca mais viver uma vida que não seja minha. Depois disso, nada mais importava. Meses depois, Gabriel nasceu. Forte, saudável, chorando alto como quem queria anunciar ao mundo: cheguei e vim trazer cura. Ao segurá-lo pela primeira vez, chorei, não de medo, não de dor, mas de gratidão. A enfermeira perguntou se estava tudo bem. Está sim. É que, a última vez que eu segurei um bebê assim, eu era só um substituto. Agora, sou o pai de verdade. Hoje escrevo esse relato com Gabriel dormindo no meu colo e a filha da Cherry desenhando com lápis de cor no chão da sala.
A vida ainda tem seus altos e baixos. Ainda temos contas para pagar, noites mal dormidas, crises existenciais. Mas temos algo que nunca tivemos antes, paz, minha ex. Continua desaparecida da nossa vida. Ouvi dizer que está tentando se reerguer. Desejo que consiga. Não por ela, mas pelo filho que deixou para trás. Quanto ao meu ex-enteado, guardei todas as fotos, vídeos e lembranças numa caixa. Um dia, quando ele for maior, talvez eu envie uma carta. Ou talvez o destino nos reúna. Só sei que, por enquanto, preciso deixá-lo ir. Porque, às vezes, amar alguém também é saber quando deixá-lo partir. Cherry e eu seguimos nossa jornada. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos o que deixamos para trás. E isso basta para nos manter fortes. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Não sou nenhum herói. Só mais um ser humano tentando juntar os cacos e seguir em frente. Mas se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a verdade sempre vem. E que o amor de verdade não fere, cura. E agora, um recado especial para você, que ficou comigo até o fim. Se essa história te tocou, te prendeu ou te fez refletir, já sabe o que fazer. Deixe seu like, compartilhe com alguém que vai pirar com essa reviravolta e se inscreva agora no canal Reddit Entre Linhas. Aqui a gente transforma histórias reais em narrativas que ficam com você por muito, muito tempo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, por trás de cada linha escrita, há uma vida que foi rasgada e reescrita. Até a próxima.